Então, pessoal, retomando de onde a gente parou, a gente vai fazer a soma, caso a gente não tenha essa parte milimetrada, caso não dê para somar os quadradinhos. Inclusive, vocês já pararam para pensar o que iria acontecer se a gente tivesse um vetor que fosse de 100 quadrados para somar com um de 54? Ia ser ruim de contar, hein? Mas vamos lá. A gente vai estar tratando de uma coisa chamada decomposição. E o que é que ela quer dizer? Basicamente, se a gente tem um vetor, a gente vai ter um componente para ele, que vai ser vertical, é o que a gente já estava fazendo, ele vai estar subindo ou descendo, e outro que vai ser horizontal. Por convenção, gente, na parte vertical, a gente vai colocar essa letrinha aqui, o y, a gente vai chamar ele de VY. Quando ele for horizontal, a gente vai colocar o x, tranquilo? E como que a gente pode fazer essa decomposição aqui? Como vocês repararam, que a gente falou no final da última aula, basicamente a gente pode encontrar o vetor a partir de Vx e de Vy usando Pitágoras. Como? A gente sabe que a hipotenusa ao quadrado, então V ao quadrado, seria igual à soma do quadrado de cada um deles. Então Vx ao quadrado e Vy ao quadrado. Só que isso ainda não nos ajuda a encontrar Vx e Vy se a gente tiver V. Para isso a gente pode lançar mão de um outro artifício, que seriam o seno e o cosseno. Vamos dar uma olhada? Aqui a gente tem um triângulo parecido com aquele em que nós temos o nosso vetor V, nós temos aqui Vy, vertical, e temos Vx, que é horizontal. O que é que vai estar acontecendo? Vocês estão familiarizados com o SOHCAHTOA? Se não, prestem bastante atenção nesse quadrinho daqui. O que é que ele quer dizer para a gente? Ele é um acrônimo, um modo de facilitar para a gente lembrar que o seno é igual ao oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é igual ao adjacente pela hipotenusa. E a tangente é igual ao oposto sobre o adjacente. Até aqui, ok, gente? E percebam que quando a gente está falando oposto adjacente, isso não é característica simplesmente de um lado. Isso é de um lado em relação a alguém, em relação a um ângulo. Se a gente der uma olhada, a gente tem um ângulo que está marcado aqui, um ângulo alfa. Então, vamos dar uma marcadinha. A gente sabe que esse verdinho ele é a hipotenusa, porque ele é o nosso maior lado. Mas o que é que acontece com esse lado vermelho, o nosso VY? O ângulo está olhando para ele ou está do lado dele? Ele está olhando, né? Então esse aqui, nosso Ozinho de oposto. Já esse nosso Vx, aqui o nosso laranja, ele está sendo olhado ou ele está ao lado? Tá? Ao lado, que é o nosso adjacente. E como a gente estava falando agora, esse pedacinho ele é também Vx. Do mesmo modo que esse outro é Vy. E a nossa hipotenusa é o nosso vetor. Então o que é que acontece? A partir dessas relações que a gente tem o seno é igual ao oposto sobre a hipotenusa, o cateto ao adjacente sobre a hipotenusa, a gente pode derivar umas coisinhas. Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse primeiro caso. Se o seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, o nosso cateto oposto ele é justamente Vy. E a nossa hipotenusa é V. Então o que é que acontece? Se nós pegarmos esse vetor daqui que está dividindo e passar pela multiplicando, a gente vai acabar com o nosso Vy sendo igual a o seno do nosso ângulo, no caso de alfa, vezes o vetor. Se a gente fizer essa mesma dedução para o cosseno, o que é que vai estar acontecendo? O cosseno ele é definido como sendo o adjacente dividido pela hipotenusa. E quem que é o nosso adjacente? É o Vx. Seria a nossa parte horizontal. Então o cosseno seria igual a Vx sobre a nossa hipotenusa, que é o vetor inteiro. O que é que vai estar acontecendo? Se a gente pegar então esse V aqui, que ele está dividindo, se a gente passar para lá, ele vai multiplicando. Então nosso Vx seria o cosseno de alfa vezes V. Então o que é que acontece? Se a gente conhece o ângulo e tem o seno e o cosseno, a gente não precisa calcular tudo, que é o que a gente vai ver daqui a um tempinho em alguns exemplos. E geralmente o que vai estar acontecendo, quando a gente estiver nos exercícios, nas provas, é que eles não dão papel milimetrado. A gente vai ter que utilizar isso daqui mesmo, fazer esse tipo de decomposição. E atentem para esses dois detalhes. Vy
é V vezes o seno, e Vx é V vezes o cosseno. Então a gente pode dar uma atualizada lá na nossa tabelinha. A gente pode dizer que além disso daqui, Vx é V vezes o cosseno, e Vy seria V vezes o seno. Então vamos lembrar, gente, x é com o cosseno e y é com o seno. Tudo bem? E olha, gente, por enquanto, a gente não vai estar fazendo muito uso disso, porque não faz muito sentido ainda. Mas daqui a pouquinho, quando a gente estiver estudando melhor a parte da composição dos movimentos, quando a gente estiver misturando movimentos horizontais com movimentos verticais, vocês vão ver como a gente vai estar lembrando dessa tabelinha daqui e o quão útil ela vai ser para a gente. Tranquilo, pessoal? Então, nos vemos daqui a pouco.